Então, queridos irmãos, que Jesus possa nos envolver em mais uma noite, buscando seus estudos, sempre dizendo que onde estiver um ou mais, ele lá estará. Então, a certeza de que ele está presente, com esse sorriso largo a nos auxiliar aí na compreensão do Evangelho. Nós estamos falando este mês no tema caminhos, né? O Jorge trouxe a semana passada o caminho reto. E aí a gente para pensar, e os nossos tropeços nesse caminho? E os nossos tropeços? E o amparo que existe nessa vida material, né? Que a gente já comentou, que muito a igreja passou para a gente, que os nossos tropeços ou o nosso acerto depende lá de uma vida futura e não desta vida. E o Evangelho diz que não é bem assim, que nós podemos ser, sim, tão felizes quanto possível, se escolhermos este caminho que trilha o bem, que fortalece, a construção dos nossos frutos, e é dessa existência material, dos nossos tropeços, desse amparo que a gente vai falar hoje. Então, achei interessante quando o Jorge trouxe, né, como fundo de tela, aquele caminho retinho em relação à cruz, em relação ao crucifixo, que seria o nosso evangelho, né? Porque nós já tiramos Jesus da cruz, estamos com ele nos nossos corações, como eu disse agora, ao nosso lado. O Volpe terminou dizendo que os nossos caminhos são tortuosos, né? Não são tão retos na vida material. Realmente, os tropeços é para mostrar que esse caminho não é tão reto, porque o caminho reto vai ser lá na espiritualidade, quando chegarmos a ser espíritos puros. Hoje nós dependemos desse caminho torto aí para chegar ao nosso foco, ao nosso alvo, né? Que é esse o nosso tema de hoje, buscar o alvo. E o Jorge trouxe o livro Caminho Reto, de Leon Denis, que, como nós dissemos também, o caminho reto é uma parte do capítulo do livro que ele fez, né? Aquele capítulo que despertou o nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, que é uma parte que ele faz com referência ao Evangelho, é a quinta parte desse capítulo, né? E lá eu peguei dois parágrafos, né? Que qualquer ato bom acarreta para o autor uma satisfação íntima. Olha isso. Toda coisa, toda bondade que a gente faz traz uma satisfação, uma espécie de ampliação da alma. Então dá para ser feliz amanhã. Quando eu entendi que as minhas frutas boas, os meus atos bons, eles trazem uma satisfação. Isso é um alimento para a nossa alma. Ao contrário das más ações, que trazem muitas vezes amargores, desgostos em sua passagem. São os nossos tropeços, quando a gente fortalece as nossas más inclinações. Aí ele diz assim: que a necessidade de uma higiene da alma, existe a necessidade de uma higiene da alma, se aplique a todos os nossos atos e conserve as nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Então, para viver bem, em equilíbrio e harmonia, é preciso eu cuidar da higiene da minha alma. E aí ele fala: ó, se convém submetermos o corpo, que é um invólucro mortal, que é perecível, que estraga. As prescrições da lei física, quer dizer, cuidar das funções do corpo, é urgente vigiarmos o estado dessa higiene da alma. Olha que interessante. Como o eu indestrutível, de cuja condição depende a nossa sorte futura. Quer dizer, a minha felicidade do dia de amanhã depende de uma higiene do corpo. Eu não saio com o cabelo sujo, né? Sem usar um perfume, sem me arrumar. Por que que a minha alma não tem esse cuidado todos os dias? Então, quando ele fala da vida moral, ele faz essa relação muito interessante e diz que o Espiritismo fornece para nós os elementos para a nossa higiene da alma. Por isso que ele vai falar que o Evangelho nos traz a higiene da alma. O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento da elevação do homem. É muito importante saber por que eu estou aqui, por que eu tropeço e por que eu sofro, né? Quando sabe aonde vai, né? Pisa firme e imprime os seus atos um impulso vigoroso. Então, se eu tenho rumo,
Se eu sei para onde eu vou, então ele fala assim: viajor em marcha, dessa pessoa que está no caminho, né? Só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Então, se eu sei da higiene da minha alma, da higiene do meu corpo, se eu busco essa higiene da minha alma e eu sei para onde eu vou, lá, eu piso firme e levo para a minha vida um impulso vigoroso. Mesmo a estrada tendo caminhos tão tortuosos, eu consigo passar por todos eles. E aí, a gente vê que além dos caminhos não serem tão retinhos, né? Para ele ser reto, ele tem todos os itens que o livro traz, o nosso dever, a nossa paciência, a busca por melhorar os nossos, pela construção dos nossos frutos, né? O fruto da humildade, o fruto do amor. Então, ele mostra dois caminhos aí. Um caminho com o evangelho e um outro um pouco ardente, que traz os nossos tropeços, que está no evangelho em Mateus 7, quando Jorge nos trouxe a porta estreita e a porta larga. São dois caminhos. Essas duas mensagens, essa mensagem que a gente vai ler, o dia de hoje nos traz a reflexão sobre as nossas ações rumo ao e as nossas relações também, isso é muito importante. Então, o Jorge trouxe essa parte, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram pela porta, né? Entrai pela porta estreita, porque larga, então a porta espaçosa, né, é a que leva à perdição. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de entrar. Então, quando a gente fala da higiene da alma, se a higiene do corpo dá trabalho, né? Um banho, cortar o cabelo, cortar as unhas, a higiene da alma também dá. Então ele fala assim: além de tomar cuidado com as portas, tomar cuidado com os falsos profetas, que vêm até nós vestidos de ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. E aí eu coloquei que as nossas relações, tanto com esses falsos profetas, como nós mesmos, que muitas vezes somos os nossos falsos profetas. E aí Jesus diz que porque a gente consegue conhecer as pessoas pelos frutos. Porventura a gente colhe uvas em espinheiros ou figo em abrolhos, né? Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então, quer dizer, nem todos que estão indo para a igreja só com as suas orações e falas, obedecendo a alguns falsos pastores ou as suas próprias ideias de não buscar estudo e conhecimento para saber qual é o rumo certo, não sofrerá, né? Então, no dia de amanhã, eu já disse que a igreja nos colocou a ideia de que só seremos felizes numa vida futura. Jesus nos mostra que a nossa vida futura começa hoje. Eu posso ser mais feliz amanhã diante dos frutos que eu estou plantando. Então, ele fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Então, os nossos caminhos, os nossos tropeços, as nossas portas largas ou estreitas, elas podem ser avaliadas por nós mesmos. Lembrando assim, quais são os frutos que eu estou dando? O fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da compaixão. Eu coloquei os frutinhos, porque ele fala do figo nos espinheiros, e essas frutas são tão lindas, mas quais são os frutos que nós, né? Quais são nossos frutos hoje para nós e para a sociedade? Porque ele fala assim, cuidado, né, nas suas relações. Os falsos profetas aí eram pessoas que nos traziam umas ideias que nos levavam à fé cega, não é verdade? Então, como você está fazendo essa busca, essa limpeza dentro da sua alma? Isso é muito interessante. Cada jornada no corpo nós vivemos. Agora que nós estamos encarnados, nós temos uma alma fazendo parte de um caminho maior, que tem um alvo. E a gente vê que esse caminho no mundo de provas e expiações, ele não é tão retinho. Essa é a evolução do espírito. Este caminho depende das nossas escolhas e das nossas relações, até das nossas relações com o outro. Essa semana a gente estava estudando e a Graça lembrou bem, né? Como que eu
dou valor para o frio se eu não passei por ele, né? E como que eu avalio aquele meu irmão que está passando frio? Eu não tenho que avaliar ninguém, né? Eu tenho que, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso ajudar, eu vibro para que ele passe por aquele tropeço da melhor maneira possível, não é verdade? Por quê? Paulo já diz lá na carta aos Filipenses, né? Prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? O meu crescimento interior. Se eu não consigo dar uma blusa para aquele irmão porque eu só tenho uma, eu vou vibrar por ele, né? Ou eu dou a minha blusa para ele. Esta é a porta estreita, como Jorge nos trouxe. Qual é o nosso alvo? A comunhão com o Pai, entender que nós somos espíritos redimidos, né? Humildes. Os espíritos humildes vão estar libertos. Não temos morada permanente. A vida vai seguir sempre, com tropeço ou sem tropeço, e todos triunfarão. Alguns demoram mais nesse caminho de curvas e obstáculos, mas todos nós somos espíritos em jornada e o nosso caminho não é tão reto, né? Por isso que Leon Denis nos diz que o caminho reto é o caminho que seguimos o Evangelho. E Jesus também falou isso, né? Na sua jornada. Eu lembrei, já que a gente está falando desses dois caminhos, né? Que é o reto e o tortuoso, vamos dizer assim. E a mensagem ali fala das nossas ações e das nossas relações. Importante a gente buscar. Lembrei de Elias, né? Que foi João Batista, e da história de João Batista com Salomé. No cristianismo e espiritismo, esse módulo 3, ele fala de João Batista como precursor. E é interessante que Humberto de Campos, eu já contei a história aqui, fala para a gente no livro Boa Nova, de Jesus e o precursor que foi João Batista, né? Então, João Batista foi aquele que veio 700 anos antes de Cristo para abrir os caminhos para nós, a respeito de que o Messias viria, e ele sobe ao monte com 450, né? Pastores, esses que nós dizemos ali, cuidado com os pastores, com as ovelhas, né? E fez lá ele era um médium de fogo, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, foi um profeta extraordinário pelos milagres, né? Ele foi aquele que rezou para chover e ficaram 3 anos e pouco, né? Conhecido por manifestações de fogo, né? Ele foi o elemento surpresa que Deus usou para acabar com aquela idolatria de muitos deuses. Ele fez lá 2 fogos e disse para eles que eles acreditariam num Deus único no fogo que ficasse mais tempo aceso. E ele conseguiu manter esse fogo e todos os pastores acreditaram que a idolatria por outros deuses deveria acabar, eles deviam adorar a um Deus só. Conseguindo essa proeza que Deus permitiu a ele, ele pede para prender esses profetas, não deixou nenhum escapar e degolou os 450 profetas. 2 caminhos. Ele estava indo por um caminho reto, não é verdade? E de repente, ele resolve degolar esses profetas, né? Está na Bíblia, está em tudo quanto é livro. Mas o que Humberto de Campos nos traz é muito interessante, um paralelo com a história, né? Para nos mostrar aí a lei de causa e efeito. Então, ele teve um tropeço. Nasce depois, aí a gente lembra que quando Jesus sobe ao monte, né, da transfiguração, ele fala que Elias já veio, passou por nós e não nos reconhecemos. Humberto de Campos vai trazer que é João Batista, a espiritualidade traz isso. João Batista, a história é muito bonita de Salomé, a mãe dela casou com um primo, depois foge com outro, e aí elas vão morar num outro lugar, e João Batista era um cristão que pregava que isso era uma bigamia, né? Vamos dizer assim, e isso incomodava muito a mãe. E quando ela dança no aniversário do padrinho, uma moça de 16 anos, ela sempre pede para a mãe, ele disse que daria um presente, ela disse, foi perguntar para a mãe o que ela queria, a mãe disse que queria a cabeça de João Batista. Então, veja, o que que eu queria dizer aqui? Que o tropeço do nosso irmão Elias, um profeta de Deus, que fez tantos bens, né?
conseguiu mostrar para esse povo que nós temos um Deus único e não idolatramos imagens, num, num tropeço, né? Vai contra uma lei de Deus, embora ele vivesse na época por esse período do olho por olho, dente por dente, né? Não havia necessidade de fazer aquilo. Ele já era um ser que pregava o amor que Jesus ia trazer. Enfim, ele perde a cabeça. E estudando os registros, a história de Salomé não vai muito longe. Se vocês pegarem o texto, quem era a bailarina que fez degolar João Batista, ela também, lógico que falam que conta uma lenda medieval, isso Humberto de Campos não contou, mas ele fala da relação causa e efeito, né? Para nós espíritas, isso tem tudo a ver. Não faça o que não quer que os outros façam a você. E numa lenda medieval diz que quando Salomé, mais tarde, moça, já casada e tudo mais, cruzava um rio gelado, o gelo quebrou, ela cai, e pela má sorte, diz lá no conto, um afiado gelo cortou a cabeça dela, né? Então, ela teria aprendido a lição aí, né? Perdeu a cabeça, foi como a história conta, foi cabeça por cabeça. Eu quis trazer essa história porque, como a gente está falando de tropeços, a gente tem a misericórdia divina para fazer o que é certo, o que é errado, né? Matar alguém em qualquer época da vida nunca foi certo, né? A gente tem que responder pelos nossos atos. Então, as nossas ações e as nossas relações da Salomé com a mãe diz muito o que está os problemas da nossa vida. Então, se hoje nós estamos lá com um problema sério de cabeça, é porque alguma coisa a gente fez. Em algum momento, a gente esqueceu de prosseguir para o alvo, que era o amor ao próximo e a caridade, né? Então, em Lucas está dizendo assim, que Jesus, né? Lucas registra Jesus dizendo: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a eles também. Ninguém quer que alguém corte a sua cabeça, não é verdade? Então faça a eles também. Essa declaração está no contexto de uma lição de Jesus sobre amar até os inimigos. Então é muito importante quando a gente traz um tema como esse, nossos tropeços, e o que a árvore da vida nos reserva se seguirmos a limpeza da nossa alma através do Evangelho é muito importante. O nosso alvo é a comunhão com o Pai. E Jesus disse: não façam o que não querem que façam a vocês, né? Então, não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a vocês. Então, quais são as nossas atitudes hoje? Que caminho nós estamos trilhando? E por que tantos dos nossos tropeços? Aí, poxa vida, eu pego uma história dessa de 700 anos antes de Cristo, que ele vai e degola, depois ele nasce, né, ali perto da época de Cristo, porque a Salomé tinha 16 anos e mais ou menos a idade de Cristo, e aí ele é degolado por uma ação, e ela faz a ele o que a mãe pede, né, mas era um ato dela. Ela tem livre-arbítrio para escolher. Então, se hoje eu estou passando por alguma doença difícil, é porque em algum momento eu fiz. Mas eu sei qual é o caminho da limpeza da minha alma. É fazer o bem, é procurar acertar. Você vai passar por tudo isso de uma maneira menos angustiosa, né? Porque tropeços nós teremos. E se não quisermos ter tropeços, basta seguir o caminho reto, que a gente vai sempre evoluindo e melhorando. Então, esses caminhos de tropeços, de quedas e desafios, graças à misericórdia de Deus, a gente tem uma árvore, né? A árvore da vida, né? Quem quiser ler mais, está lá em Gênesis, no capítulo 2, fala sobre a árvore da vida. Mas a árvore da vida ela é falada em muitas religiões, né? Ela é um símbolo tanto de criação de Deus, da fecundidade, da semente e da imortalidade. Então, ela cruza um pouco quando a gente fala do nosso alvo pela ligação que essa árvore da vida tem, né, com relação à nossa vida, à nossa vida. Então, Jesus é esta árvore, nós somos os galhos desta árvore. Jesus é a árvore plantada por Deus para ser a fonte sempre presente e abundante da seiva divina do amor, da seiva divina de Deus, das leis de Deus. Da sua raiz de vida vão sair vários galhos. E esses galhos vão representando aí, né? A ciência, outro galho é da religião, outro galho dos povos, das culturas. E a raiz que mantém
essa mantenedora dessa vida moral e da ordem terrestre, sai aí dessa árvore chamada Jesus. E em João 15 a gente tem lá a videira verdadeira para ver que isso é verdade, né? Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já então, a gente está fazendo essa limpeza do espírito. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A limpeza do nosso espírito. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja, nós estamos à sombra da árvore de Jesus, nós estamos sendo alimentados por essa seiva, tudo isso faz parte da gente entender os nossos tropeços. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida tem lá o texto, As Varas da Videira. Eu sou a videira e vós as varas, como nós lemos anteriormente. Então, Jesus é o bem e o amor, ele é o princípio de tudo. Eu peguei só alguns parágrafos. Seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que o tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então, se a gente sai dessa árvore, vira um galho seco, a gente tem que ser purificado. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer, a acabar. Aí ele termina falando assim: os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Nós somos varas verdes quando fazemos a limpeza do nosso corpo e da nossa alma, porque sabemos o nosso alvo, né? Quando traem seus deveres, temos lá todos os nossos deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam no chão do desengano para que se purifiquem no fogo do sofrimento reparador, né? O meu tropeço, o fogo do meu sofrimento, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a sua renovação. Então, aqui a gente pode entender assim: eu sou lançado fora dessa árvore, rolo, rolo, rolo ali nos meus tropeços, e eu só vou me renovar numa próxima vida. Não é isso? É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Quer dizer, é claro que tem a reencarnação, né? Se não deu certo aqui, o meu caminho continua. Foi um tropeço, foi tortuoso, mas se eu quero acertar, eu posso começar agora e fazer um amanhã muito melhor na minha vida, né? Porque nós somos varas verdes. A escolha desse caminho é nossa, né? Cristo é a vida que frutifica, ele é a árvore da vida. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Então, todos os galhos são expressão da vida e de misericórdia de Deus. Graças a esta árvore, nossos tropeços encontrarão sustentação e consolo para seguir vida fora, buscando trilhar esses caminhos todos nos apresentados no mundo. Nós somos um galho desta videira, como ele fala, que dá esses frutos lindos e maravilhosos, ou não. A ciência edificada na paz, no bem e no amor, né? Essa é a árvore. Portas falsas e largas das tentações serão banidas. Se eu estiver fazendo, né, a higiene do meu espírito. Com Cristo estamos buscando a porta estreita. Ele diz lá: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a sua vida pela ovelha. Jesus é essa árvore que dá a vida por nós. E aí a gente viu o exemplo de Madalena, que o Jorge pontuou, né, um pouco na semana passada, né? Madalena teve a sua vida transformada, né? Era praticamente um galho seco, só interessada nos prazeres mundanos, e teve a sua vida transformada. Paulo, no final da vida, ele diz: combati o bom combate, quer dizer, os meus tropeços foram combatidos. Então, tanto Paulo e Madalena aí se afastaram da seiva, como diz o texto, rolaram no chão dos desenganos para se purificarem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia e renovação. Salomé e João Batista também, né? Como a gente contou na história, se afastaram, rolaram pelo fogo dos desenganos para um dia purificar. Os nossos tropeços, a limpeza da nossa alma através do Evangelho, evita os nossos tropeços. O Evangelho é o caminho reto que nos liga diretamente a Jesus e às suas leis, né? E aí, com Cristo buscamos essa porta estreita. Então, no livro Eurípides, no livro Ideal Espírita, no capítulo 9, tem um texto bem interessante. O capítulo 4, desculpa. Fala 100 por 1, tá? Então, ele fala assim, que o ócio, em qualquer parte, quer dizer, ficar reclamando ali dos nossos tropeços, do nosso sofrimento, ele fala que o ócio, em qualquer parte, constitui esbanjamento. Não fazer nada é esbanjar. Tudo vibra em perpétua movimentação e trabalho. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, conforta o irmão, entretece uma palestra nobre, né? Ou estende uma dádiva, eu recebi uma dádiva, vou dividir com meu irmão, recolherá 100 por uns todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Então, veja, 100 por um, né? Por uma semente que eu plantei ali, né? Eu colho 100. Por quê? Porque isso é serviço. Serviço é condição de saúde para a vida toda, é preciso orar sem descanso, trabalhar e avançar ali, numa boa palavra, num sorriso, como o Jorge trouxe na outra, né? Então, isso é uma perseverança para ser feliz. É querer estar na sombra desta árvore, né? Exemplos desses irmãos que tinham tropeçado, mas que buscaram a árvore, buscaram os frutos abundantes do Evangelho e começaram a dar frutos, porque olha o que Paulo deixou para a gente, né? Ele é o 100 por 1. Buscaram recursos para superar seus tropeços e se reergueram, para buscar a porta estreita. Aqui na matéria seremos mais felizes buscando a porta estreita, que é o Evangelho. Então, se eu cuido do meu corpo, sou uma pessoa bonita, asseada, cheirosa, perfumada, como está a minha alma, né? Muito excesso de cuidado do corpo é um tropeço, não é verdade? Buscar a porta estreita é fazer um equilíbrio. Eu posso ter todos os cuidados com o corpo, mas eu preciso estar aqui estudando, né? Porque dores, angústias, provas, expiações são os nossos tropeços, né? Isso o Evangelho vai nos ensinar a não desanimar, a não perder de vista o foco nas distrações do mundo. Então, Jesus diz: avancemos. Olha que bacana. Então, caminhar com Cristo aí, a gente vê nas jornadas de viagens de Paulo, né? Paulo de Tarso, tantos desafios e privações. Mas o que foi essencial para ele? Caminhar para dentro do coração. Ele era uma pessoa que caminhava para a parte exterior, não é como Saulo, né? Então, nos desertos, existem desertos em nós, mas existe oásis em Jesus. Lembram da mulher, da água viva da mulher da Samaria? Quantas dúvidas ela tinha, né? Da religião dela. Quando Jesus deu essa água para ela beber, a água do Evangelho, ela conseguiu abrigo na sombra do Pai, né? Para cada tropeço que ali existia. E ainda foi para falar com os outros. Lembrei também já que a gente está falando dessa jornada exterior, né, da mulher da Maria, para esse entendimento dessa água, que é a sede que nós temos da busca do Evangelho, é uma jornada de dentro, né, de fora para dentro.
Então, Paulo Estevão, ele tem um parágrafo lá no capítulo 7, quando ele fala com João, que eu achei muito interessante por aqui. Ele fala assim: nasci para uma luta sem trégua que deverá permanecer até o fim da minha vida. Vocês viram? Ele teve vários tropeços, né? Então, hoje, entender que a gente nasceu é um grande chamado para uma manhã de bênçãos. A gente já tem, né, as histórias aí que a espiritualidade nos trouxe. Ele diz: antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei, tropecei, fracassei, fui odiado até que o Senhor se compadecesse e me chamasse às portas de Damasco. Quando nós nos deixaremos chamar às portas de Damasco? Quando a gente vai sair desse caminho tão tortuoso e chegar nessa porta de Damasco, que é o caminho reto, né? Então, este era o deserto interior de Paulo, né? Nos tropeços da vida de riqueza, era um general, ele encontra a luz de Jesus e a misericórdia de Deus o faz despertar. Através do quê? Nós já temos o evangelho, ele também já tinha, né? Aí ele fala assim: então estabelece-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado por todos, caí e renasci. Olha os tropeços desse moço, né? Que exemplo. Abandonou o pai. Lembra que eu contei a história que o pai deu até um dinheiro para ele ir embora, né? É uma queda necessária para a gente cair em si, repensar e buscar uma nova vida. Então, os tropeços são quedas necessárias. É por isso que o título da palestra é Tropeços e Amparo na Vida Material. A gente tropeça, mas a gente tem um amparo, né, para uma nova vida. Tropeços necessários para a busca dessa árvore da vida, para que essa seiva volte a nos alimentar. Aí ele fala: quando voltei a Jerusalém, fui chamado de mentiroso na sinagoga, abandonado pela família. Trabalhei sem descanso por muitos anos de serviço, né? Séculos de serviço. Não daria para o que devo. Peregrinei, visitei centenas de aldeias, mas nunca relutei na luta e tropeços. Eu não sei se no livro está trabalhei sem descanso por muitos séculos, se referindo a várias encarnações, né? Mas assim, ele trabalhou muito, ele peregrinou muito. Então, Paulo demonstra seus tropeços, o suor e as lágrimas, mas estava sempre se refazendo ali na árvore da vida, porque passou a cuidar da higiene da sua alma. De nenhum lugar me retirei sem luta áspera, sem com açoites. Ele foi açoitado, naufragou, foram muitas lutas. Então, o segredo da força dele está na seiva do Mestre, né? Ali no Evangelho. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com seu amor. Então, a gente vê aí quantos tropeços, quadros desafiadores, né? Ele fala de uma luta intensa com todos, de fome, de perseguições, de calúnias, e apesar de tudo, o segredo da paz, pois cultivava a árvore da vida no coração, então ele teve o alimento necessário para dar os frutos. Quais foram os frutos aí? Paciência, resignação, humildade, amor, e eram retirados da onde, gente? Da árvore de Jesus. E um dia ele disse para nós: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Essa frase é muito interessante. Quer dizer, quantos tropeços esse nosso irmão teve? Por conta de querer, no primeiro momento, ser Saulo, perseguidor dos cristãos, os cristãos eram errados, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu a não criticar, a não julgar, ele teve uma fase da vida. Chamado do cristão, ele foi chamado, teve um chamado aí, né, para a árvore da vida, né? Paulo, a paz interior chegou em perfeita comunhão com o amor, porque o Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para vós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quer dizer, para ele, quando perseguia os cristãos, era loucura, né? Ele perecia na ideia da eternidade, de um corpo jovem, da riqueza. Hoje não, né? Ele entende que a palavra é o poder de Deus. Muitos estudos já trouxeram que a cruz é a árvore do Cristo, né? Paulo é um exemplo de que viu na cruz, né, de morte, como muitos ainda acreditam que a cruz de Jesus é de morte, um instrumento de vida. E dentro da cruz, ó, a árvore está lá. Então, Paulo viu aquilo que Jorge falou a semana passada. Jesus foi
uma alma vivente junto a nós, para nos exemplificar que temos um espírito vivificante, um espírito que vive para sempre. Então, a cruz é a árvore, é o farol para toda a eternidade. A cruz não é a tristeza de ver Jesus ali pregado, né? Do sinal, não. Essa cruz é a árvore da vida que mostra que Jesus viveu e é um espírito que vive, e nós também seremos espíritos que vivem. Então, os nossos tropeços, Paulo mostra bem, são essas cruzes que a gente tem que carregar, né? A grandeza da cruz é a vida, como Jesus mostra lá, que eles falam de ressurreição e nós chamamos de reencarnação, né? Novas possibilidades de um novo recomeço, né? Para a nossa evolução. Eu lembrei dos Instrumentos do Tempo, esse livro também. São livros de texto, né, gente? Bem fáceis de serem lidos. Mas eles têm um capítulo que ele fala, aliás, o livro todo vai falar dos nossos tropeços, tá? Então ele fala assim, que nos dias nublados de mudança e desencontro, aí ele dá algumas sugestões. Não responda ao céu com o barulho da aflição. Não adianta naquele tropeço você ficar aflito. Ele fala, ruído e desequilíbrio impedem o amparo do amor e a mensagem da paz. Espera servindo. Você está num tropeço grande, continua fazendo o bem, começa a fazer o bem, vai mudar. Na luz da esperança e pelas bênçãos do seu próprio serviço, Deus te socorre daquele tropeço. Ele fala: a desarmonia sugere a necessidade de entendimento. Não te esqueça, a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Não adianta adiar nada. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. Parente difícil, tenta harmonia ou silencia, porque tudo que você adiar, eu vou mudar dessa família horrível e vou morar sozinha, que é paz. Um dia você vai ter que encontrar com aquela família horrível, porque é um tropeço seu para a limpeza da sua alma. Lembra de Paulo de Tarso? Por mais constrangedoras as consequências que nos cercam, nunca nos lamentemos. Compreender mais para servir melhor. É um tropeço constrangedor o que eu fiz, né? Mandar cortar a cabeça lá do rapaz, né? Vamos compreender, vamos fazer o bem e tentar mudar o nosso erro a partir de hoje, tá? Não revides os golpes da sombra para que não te demore nas malhas da treva. Não revida a raiva, sabe? Hoje eu posso, não vou ajudar a fulana que me ajudou a vida inteira, hoje que eu estou bem. Por quê? Não revida. Não retribua as ofensas por ofensa, amargura por amargura, incompreensão por incompreensão. Então, o que que são os instrumentos do tempo? São os tropeços da vida que a gente tem que mudar a posição. Se eu tropecei, se eu fiz errado, a partir de hoje eu vou mudar, e a partir de amanhã minha vida vai ser melhor. São as algemas, né? Ele fala, segue adiante. Sem a cruz do mestre, não há vida sem tropeços. Quer dizer, sem esses nossos desafios, né? Aí ele fala assim: é um livro maravilhoso, gente. É um livro muito bom, tem em PDF. Indiscutivelmente, em todas as paisagens da Terra, observamos fardos e prisões que atormentam a nossa vida. Aí lá, algemas de ódio cristalizando a treva em torno das nossas almas. Para que odiar? Isso é isso é um fruto? Algemas da vingança estabelecendo perturbação e discórdia. Ah, eu quero me vingar, você fica perturbado. Algemas do azedume provocando amargura e enfermidade. Ai, não gosto daquela pessoa, você é azeda, responde mal, tal, você está trazendo uma enfermidade para você. Algema da ignorância gerando chagas de penúria. Você vai ficar penando em cima desse teu tropeço ou do tropeço do próximo. Aí ele fala assim, terminando, né? Descrucifica o Cristo que ainda jaz crucificado em nossa semi-caridade e obscurecido em nossa semi-confiança. Preciso corrigir aqui. Dá vigor à existência ao Mestre que recebeste no templo da alma. É um tal de falar que eu acredito em Cristo, como aquela história que eu contei, né? Que bateram lá no Gandhi e ele tinha um Cristo no pescoço, né? A pessoa não descrucifica. Descrucifiquemos o Divino Mestre que ainda permanece atado ao madeiro espinhoso de nossas incompreensões e negações. E tomando a abençoada cruz, que realmente é a nossa no desempenho dos nossos deveres de cada dia, alçaremos felizes à luz da nossa própria ressurreição, à luz da nossa própria libertação. Tira a cruz, coloca Jesus do seu lado, né? Sempre que for colocar a cruz, lembra de uma figurinha de Jesus com alguém do lado, né? Aí ele fala, ele dá uma dica importantíssima do que para os nossos tropeços.
para que não aconteçam mais tropeços, ou que para os tropeços que aconteceram sejam diminuídos, melhorados no nosso dia a dia. O culto do evangelho no lar, né? Ele diz que não é uma inovação, é uma necessidade onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Inclusive, ele fala assim: se você não consegue unir a família, faça você dentro do seu lar. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Você fazendo sozinho ali. E no último capítulo desse livro, muito bacana, mais ou menos como o Evangelho, traz a gratidão, né? Traz algumas orações, tá? Que poderão servir de oração tipo, né? Então, é oração para quem, como lá no Evangelho, né? Então, olha só, aí ele, inclusive, ele diz assim: se ninguém faz, se você não consegue reunir a família, espera um momento em que a família esteja toda reunida em casa, pode ser na hora de dormir, e faça. O ensinamento do mestre vibra nas quatro paredes. Então, uma coisa que o seu filho lá impensou e que falando ali na família seria revolta, a espiritualidade vai trabalhar ali para que aquilo não aconteça. Se chegar uma doença, todos vão estar calmos para receber aquela doença. É muito interessante, gente. São os nossos tropeços. Então, a cada tropeço com Jesus, tome sua cruz, persiste e segue, que nunca vai te faltar luz. E ele não falou? Vinde a mim, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E lá Paulo tem uma frase assim, ó: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, não dá para cansar, e os joelhos desconjuntados. Então, faça caminhos retos, pois só eles poderão te amparar. Caminho reto aí é o evangelho, né? É o evangelho. Então, no Fonte Viva, capítulo 99, para a gente terminar, tem um texto: persiste e segue. E ele fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Essa frase que eu peguei de Paulo, né? Ele fala que o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Quando a gente está desatento ao evangelho, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Quando a gente fica um mês, dois, sem ler o evangelho, sem participar de uma palestra, a gente se torna um lavrador desatento. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Então, o vigiar é muito, persiste e segue. Então, pelos tropeços, nós paramos e fugimos aos trabalhos edificantes. Queremos estar longe dos problemas e cansados adormecemos. Agora, mais tranquilos pelos estudos, aceitamos os tropeços. O repouso legítimo nasce do repouso consciente. Quer dizer, estudando a busca do conhecimento do Evangelho, a sua aplicação prática, faz com que a gente não descanse em serviço. Então, ele fala: levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las para a continuidade da tarefa e perde a colheita. Nós não persistimos após um tropeço. Por isso que ele fala: persista. Não importa que você tropeçou, você já sabe o caminho, né? Para ser reto. Aí ele fala assim: o viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreende. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se à margem da senda, transformando-se em um mendigo comum. Então, veja, quando o texto fala persiste e segue, ele quer dizer assim, que aquele viajor lá do começo, que tinha o objetivo, que era o alvo, o evangelho, os conhecimentos de Jesus, ele tropeça, pá, 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 levanta e vai, né? Então, diante dos tropeços, ocupamos a mente no mal, ocupe a mente no bem, aguarde na sombra da árvore da vida do Cristo. Com os tropeços, perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista.
Assim acontece com a gente na jornada. Então, ele diz lá no texto que a luta é o meio, é o meio. O aprimoramento é o fim. A desilusão pode ser amarga, a dificuldade pode parecer complicada, a ingratidão dói, a maldade fere, mas a sombra da árvore da vida, na sombra desta árvore chamada Evangelho, nós temos a seiva do alimento para todos os nossos instantes. Por isso, persiste. Ah, é amanhã mesmo eu acordo e tropeço. Tem uma briga horrível lá dentro de casa, né? Coloco alguém, né, para fora. É um tropeço? É um tropeço. Porque o Evangelho diz para a gente ter o quê? Paciência, né? E tudo mais. É difícil? É difícil. Mas eu já entendi que isso é um aprendizado. É o meu caminho de aprendizado rumo ao alvo. Então, vou pegar o Evangelho e vou fazer a minha parte. Por isso, persiste e segue. Esta é a árvore da vida, que é o Evangelho, e ele termina dizendo: todavia, se abandonarmos o corpo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão. Precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, se abandonarmos o corpo do coração e não soubermos levantar as mãos. Esta árvore foi tão mutilada, gente, pelos seus maus jardineiros, que pararam de frutificar. Mas a árvore rediviva, do Evangelho redivivo, está sendo cultivada nos corações, apesar dos tropeços, né? E trará flores, frutos e sementes que serão 100 por um, se Deus quiser. Não nos faltarão frutos e consolação, pois nelas temos uma seiva a nos sustentar. E essa é a lição da noite, que assim seja, graças a Deus. A ideia era falar dos tropeços do caminho e abrir uma porta, né? Não tão larga, mas mais estreita, voltada ao Evangelho do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por mais esses ensinamentos e por mais essa noite.